Oi, meus amores, eu estou iniciando hoje aqui no canal uma série de vídeos de maquiagem para iniciantes. São vídeos de como eu faço para esfumar a sombra, como fazer delineado, como colocar cílios postiços. São dúvidas muito recorrentes, né? Muita gente manda mensagem perguntando, então eu decidi fazer essa série. O nosso primeiro vídeo é de como esfumar a sombra. Eu trouxe um passo a passo para vocês e espero que vocês gostem bastante. Foi feito com muito carinho, hein? Vamos conferir? Inicialmente eu aplico sombra marfim opaca na área abaixo da sobrancelha, indo até perto ali da pálpebra. Isso ajuda muito na hora de esfumar, porque a sombra escura, quando encontra com essa sombra clara, fica mais diluída, sabe? O esfumado fica mais bonito. Na sequência, eu coloco um fixador de sombras na minha pálpebra móvel, em toda ela. Eu optei por um bem líquido, esse aí é do Boticário, porque eu tenho algumas rugas, sabe? E aí, quanto mais líquido o fixador, melhor para essas ruguinhas, essas marquinhas não ficarem marcadas, não ficarem muito aparentes. Pego um pincel bem fofo, pincel de esfumar, e vou começar a fazer meu esfumado com uma sombra marrom clarinha. Tá vendo esse pincel que eu uso, bem fofão mesmo. E já vou aplicando a sombra, esfumando ao mesmo tempo. Então, vou ali na área do côncavo, né? Que é aquela parte mais fundinha ali dos olhos. E vou fazendo movimentos de vai e vem com esse pincel bem fofo, aplicando a sombra e já esfumando. No cantinho ali externo dos meus olhos, reparem que eu faço um movimento de bolinha, ó, como se eu estivesse desenhando uma bolinha. Por que eu faço isso, gente? Tem gente que esfuma a sombra e fica aquele esfumado puxado para cima. É uma questão de gosto. Eu prefiro um esfumado mais arredondado. Então, quando eu faço esse movimento de bolinha ali no finalzinho dos olhos, eu crio esse efeito do esfumado mais arredondado, acompanhando o desenho dos meus olhos. Por isso que eu vou fazendo assim. Movimentos de vai e vem, que concentram o esfumado no côncavo, de forma diluída, porque esse pincel é bem fofo. Então, ele não deixa a sombra concentrada. É maravilhoso. Esse aí eu ganhei, veio na minha paleta da UD, né? Mas você encontra para vender também esse tipo de pincel que a gente chama de pincel cônico ou rabo de cavalo. Pincel de esfumar bem fofo. Quanto maior, mais o esfumado fica assim com aquela cara de nuvem, aquele esfumado mais diluído, mais bonito mesmo. Agora eu vou pegar uma sombra ligeiramente mais escura, um marrom um pouquinho mais escuro, e vou começar a dar profundidade ao meu olhar, aplicando no cantinho externo dos meus olhos. Cantinho externo dos meus olhos. Novamente, um pouquinho de movimentos de vai e vem no côncavo e de bolinha, principalmente o de bolinha no cantinho externo, porque eu tô criando uma profundidade. Eu tenho pálpebra, uma pálpebra plana, digamos assim. Meus olhos não têm muita profundidade, então é necessário criar essa profundidade com a maquiagem. E para isso a gente vai trabalhando com vários tons, né? A gente diz que coloca um tom de sombra dentro do outro. Começou com um marfim, depois um marrom clarinho, um marrom mais escuro, criando uma profundidade. Vou marcando o cantinho externo com bolinha, criando uma profundidade ali, e também no côncavo. Quanto mais você esfuma, melhor fica, viu? Agora eu vou pegar uma sombra marrom também, um pouquinho mais escura, e com um pincel de aplicar sombra no côncavo, eu vou colocar ela aí, no côncavo, para dar a profundidade maior. Esse pincel, gente, ele não esfuma, ele é para aplicar. Por quê? Porque eu quero marcar o meu côncavo mesmo, tá? Então, inicialmente eu vou marcar para criar uma profundidade, e para isso eu uso esse pincel mais durinho, digamos assim. Vou aplicando com movimentos de vai e vem e também ali no cantinho externo. Reparem que eu puxo o pincel na diagonal em direção aos cílios. É porque eu gosto desse formato de esfumado que deixa o olho mais gateado, tá? Pincel de esfumar côncavo, porque eu apliquei a sombra no côncavo e agora é necessário esfumá-la, para deixar mais bonito, não deixar nada marcadão, tá, gente? Mesmo processo, movimentos de vai e vem,
em todo o côncavo, esfumando essa sombra ali, e também no cantinho externo dos olhos, de forma esfumado, porém um pouquinho mais concentrado. O pincel agora, ele é um pincel de esfumar a área do côncavo. Côncavo sempre, gente, ele tem a sombra um pouquinho mais pronunciada, um pouquinho mais marcante, para criar essa profundidade mesmo, tá bom? Puxo também na diagonal, para formar aquele olhar gateado, como eu chamo, e volto com o pincel de esfumar fofo, porque eu quero diluir mais esse esfumado, eu quero deixar ele bem fumaça, sabe? Aquela coisa bem sexy mesmo, nada marcada. Então a gente tem que voltar o tempo todo com esse pincel. Então, se você não tem esse tipo de pincel ainda na sua necessaire, na sua penteadeira, na sua gaveta do banheiro, tem que ter, tá? É uma ferramenta muito importante, faz muita diferença. Peguei lá o pincel de esfumar côncavo, desculpa, e vou colocar sombra preta opaca só no cantinho externo dos olhos. Olha como fica concentrado ali, gente. Eu não vou fazer aquele movimento de vai e vem frenético no olho todo, porque senão eu vou espalhar a sombra preta, vai ficar como se eu tivesse tomado um soco, né? E muita gente reclama disso. Então, ó, muita calma nessa hora, é um pouquinho de sombra no cantinho externo e vou esfumando bem devagarinho, puxando ali na diagonal um pouquinho, e também como se eu estivesse desenhando um V deitado nesse cantinho dos meus olhos. Voltei para o pincel fofão. Olha quantas vezes eu voltei com esse pincel grande de esfumar. Por isso ele é tão importante, tá? Para o esfumado ficar assim, bem diluído, tem que ter um pincelzão, não tem jeito. Volto e vou esfumando essa sombra preta junto com a marrom. Agora eu peguei um pincel, eu vou chamar ele de pincel de precisão, tá? É um pincel mais durinho, quadradinho, achatadinho. E vou aplicar sombra preta fazendo como se fosse o rabinho do gatinho de um delineado. E vou marcando, deixando esse cantinho mais escurinho mesmo, mais pronunciado. Volto com o pincel de esfumar côncavo e volto a esfumar essa área. Aplico e esfumo, para não ficar marcado, tá? A ideia é que fique mais escurinho, porém não ficar aquela coisa marcadona. Faz uma sujeirinha normal, a gente pega um pincel de vassourinha mesmo, aquele pincel vassourinha, no meu caso é um vassourão, e limpa ali essa área. Volta a esfumar na diagonal, para ficar diluído, gente. O negócio do esfumado é quanto mais diluído, melhor. Não significa que tem que ficar apagado, por isso a gente aplica a sombra várias vezes, para ir criando a cor, porém, numa forma, num acabamento esfumado. Pincel fofão de novo, pincel cônico de esfumar grande e dá aquela diluída. Olho esfumado, eu vou pegar aí um aplicador, né, um pincel aplicador, um fixador de sombras e vou limpar a minha pálpebra, porque quando a gente esfuma, gente, esfuma, acaba, mesmo você esfumando côncavo, pega ali a área da pálpebra. Então, se você quer trabalhar com uma outra sombra mais clara nessa região da pálpebra, você tem que dar uma limpada, e é bom fazer isso ou com fixador de sombras ou com corretivo, você pode fazer também. Você limpa ali do canal lacrimal, né, do início dos olhos até aquele esfumado na diagonal. Não, é claro que você não vai ultrapassar esse esfumado na diagonal, que a gente teve tanto trabalho para conseguir, mas você vai limpando até ali essa área, ó. Olha como é que fica. O esfumado tá lá, intacto, né? E a outra parte tá limpinha para aplicação da sombra. Eu peguei uma sombra douradinha mesmo, né? Da Luciane Ferraz, paleta dela. E apliquei nessa área que eu havia feito a limpeza, para criar esse efeito aí de dourado com marrom e preto. Que é uma maquiagem super usual, né? Maquiagem do dia a dia, maquiagem super coringa essa. Qualquer hora que você use fica perfeita, fica linda. Volto pro pincel de esfumar e agora eu vou esfumar a interseção, o encontro da sombra dourada com aquela diagonal mais escura, preta que a gente fez.
sempre esfumando para não ficar marcado. Porque se você não esfumar agora, gente, vai ficar o teu olho metade dourado e metade com um troço preto. Então a gente não quer isso, né? A gente quer aquele esfumado bonitão, que as cores se encontram de uma forma amistosa, uma forma bonita. Então tem que esfumar. Apliquei um cajal aí na área, né, dos cílios inferiores, desculpa. E depois eu esfumei com sombra marrom. Sombra marrom opaca, convencional mesmo, tá, gente? Do mesmo quarteto que eu usei na pálpebra. Eu peguei o cajal e dei uma amassadinha na ponta dele, vocês estão vendo? Para ele ficar plano, para ele ficar achatado. E aí, ao invés, como esse vídeo é um vídeo de iniciantes, ao invés de usar delineador, eu tô aplicando esse cajal para fazer um delineado aí nos meus olhos. Não há bicho de 7 cabeças nenhum nisso. Amassou a pontinha, ele vai ficar achatadinho. Você vai fazendo o risco do delineado paralelo aos seus cílios, do início dos olhos até o final. Com calma, vai, ó, como se estivesse varrendo ali, né, a pontinha do cajal nos seus olhos para ir preenchendo de forma bem uniforme. Do início dos olhos até o final. Reparem que eu não ultrapassei o final dos meus olhos com a linha. Eu só fui até o finalzinho mesmo. Daí eu pego um outro pincel, um pincel também achatadinho, porém não tão durinho, e vou dar uma esfumada nesse cajal. Reparem que ali no final dos olhos eu já vou esfumando, puxando um pouquinho mais. Sempre fazendo um movimento como se estivesse varrendo, dando umas varridinhas, umas batidinhas nesse cajal e puxando ele, formando, começando a formar, bem de leve, um rabinho de gatinho. Isso vai fazer com que eu fique com um delineado esfumado também. Voltei para aquele pincel de precisão, peguei um pouquinho de sombra preta opaca e aí sim eu desenho com maior nitidez o rabinho do meu gatinho. É só encostando o pincel na pele, dando batidinhas e formando esse desenho. É bem mais fácil do que com delineador, né, gente? E fica um delineado esfumado. Se fez sujeirinha ali no cantinho, passa o corretivo com o pincelzinho e aí fica certinho o delineado, certinho o esfumado, sem problema, sem neura. Voltei lá para aquele pincel de esfumar côncavo e usei ele para esfumar também a sombra ali na parte de baixo dos olhos, na parte dos cílios inferiores. Dou mais um acabamento com o pincel de esfumar. E pronto, gente, eu coloquei cílios postiços. Ninguém precisa ficar nervoso, depois eu vou ensinar como é que eu coloco também, vou mostrar como é que eu faço para colocar os cílios postiços. Máscara para cílios e pronto. Na hora que eu terminei de gravar, já estava muito escuro e acabei jogando muita luz. Mas fica bem bacana, tá? O efeito fica bem bacana, fica bem esfumado. Vocês estão vendo que mesmo com muita luz em cima, você consegue perceber. Filmagem sempre é diferente de foto, e na foto eu consigo mostrar melhor como é que ficou o efeito. E é fácil de fazer. É muito mais a questão de você ter os pincéis e ter a forma certa de fazer do que a dificuldade em si. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e coloquem em prática, meninas. Tem que praticar, tem que comprar o pincel, tem que ir para frente do espelho, tem que querer e tentar fazer, porque só assim que a gente consegue, né? Quanto mais prática, mais fácil vai ficando, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar o like de vocês. E também não deixe de compartilhar. Compartilha no seu Facebook, compartilha no Twitter, mostra para as amigas que têm a mesma dificuldade também, tá certo? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!